Oi, gente, tudo bem? Bora lá decorar esse bolo rapidinho. O bolo é no tom de vermelho e verde. E aí eu fiz um fundinho aqui para não colocar muito vermelho, porque o chantilly amarga. Tu quer sair no YouTube? Sim, diz aí. Bom, gente, eu vou ter que narrar aqui porque a conversa aqui tava demais. Eu tiro o acetato, né? Aí, como vocês podem ver, é um bolo mesclado de massa branca e massa de chocolate ao mesmo tempo. Aí, eu vou cortar aqui o meu saquinho de confeitar e vou começar aqui a distribuir o chantilly em toda a volta do bolo. Ah, gente, olha o que aconteceu aqui. Eu coloquei o chantilly no saquinho e ele ficou aqui, ó, com uma bolha bem grande de ar, tá vendo? Então, eu vou pressionar aqui no bolo para que saia um pouco do chantilly, que esse ar desça para ele sair todinho também e não prejudicar a decoração do meu bolo. Bom, gente, então, como eu falei pra vocês, eu tinha feito um fundinho, né, que eu vou utilizar a cor vermelha e vou fazer o efeito de graminha na cor verde, tá? Então, eu fiz um fundinho aqui, pra não ficar totalmente branco, mas poderia sim ser o chantilly todo branco e depois eu colocaria o vermelho por cima. Por que que eu faço dessa forma e não tingir logo o chantilly todo de vermelho e aplicar no bolo e ser mais fácil? Por não fazer duas etapas. Por quê? O chantilly, quando ele tem muito excesso de corante, ele amarga. Apesar de eu estar utilizando um vermelho extra forte, ele pigmenta mais rápido e ele fica bem vermelho. Mas de qualquer forma, uma quantidade maior de chantilly, eu teria que colocar uma quantidade maior de corante. Então, o que pode acontecer? Pode comprometer a estrutura do seu chantilly, né? Porque se você tiver hidratado o chantilly e colocar muito corante, ele pode amolecer. E também pela questão dele amargar o seu chantilly, né? Com excesso de corante. Outra coisa também é que quando tem muito chantilly pigmentado, né? Na cor forte, quando a pessoa vai comer, a boca fica toda da cor. Então imagine aí, olha a cor, olha que cor bonita que tá esse chantilly aqui, tá vendo? Esse aqui é o vermelho da cor que vai ficar aqui no bolo, tá? Só que aí eu fiz um fundinho, coloquei só 2 gotinhas de corante no chantilly branco, né? 2, 3 gotinhas ali, para ele sair do branco, caso eu coloque esse daqui por cima e alise e dê uma escorregadinha e tire um pouquinho do vermelho para não mostrar o branco, vai mostrar um fundinho de um tom avermelhado para disfarçar ali, tá bom? Então, aí coloquei aqui uma quantidade um pouco maior com um pouquinho só de chantilly branco para chegar nessa tonalidade aqui. E agora aqui eu vou pegar uma quantidade assim, mais ou menos, e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar, sair espalhando assim, ó.
Vou colocar aqui, vou fazer isso aqui, ó. Coloca um pouquinho aqui, é porque ele tá firme, viu? Peraí. Ele tem que estar mais molinho para você conseguir espatular ele aqui e não arrancar o que já tá no bolo, tá? Então, eu vou dar uma manuseada aqui, rapidinho, para ele ficar um pouquinho mais mole. Já sujei minha mão todinha. Só um minuto, gente. Pronto, o chantilly já tá um pouquinho mais mole. E agora eu venho fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Ó, ó como já ficou mais fácil, tá vendo? De colocar, de aplicar no bolo. Quando ele tá muito firme, que você pega um pouquinho assim e você passa aqui, ele acaba até arrancando o próprio chantilly que já tá no bolo. Então, é ideal que você deixe ele um pouquinho mais mole. Se for preciso, até pode hidratar um pouquinho, com um pouquinho do próprio chantilly líquido, ou um pouquinho de água, né? A água também hidrata ali, mas bem pouquinho. Ou então leite condensado, tá? Ó, como é que eu vou fazendo, tá vendo? Eu venho pegando pequenas quantidades assim, e coloco em cima, coloco embaixo. Vou fazer isso daqui na volta do bolo inteiro, porque depois eu vou passar a espátula e ele vai uniformizar e vai ficar todo nessa cor aqui, tá bom? Aí eu coloco e vou fazer esse movimento assim de baixo pra cima, com cuidado pra não sujar toda a bandejinha do bolo. Eita, já tô sujando porque minha mão tá suja. Mas enfim, depois eu dou uma limpadinha aqui. Aí vou fazendo assim, ó, de baixo pra cima, bem devagar, delicadamente. Não vou me preocupar muito com a parte de cima, as quininhas, e nem com a parte de baixo, apesar de que quando eu espatular aqui, ele vai uniformizar e vai ficar ótimo, tá? Mas eu não vou me preocupar muito, por quê? Porque eu vou fazer grama em cima e grama embaixo também. Então, esse acabamento aí vai ter uma finalização com trabalho de bico, e aí não tem importância se caso ele ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem, tá vendo aqui? Ó, aqui tá faltando um pouquinho do chantilly vermelho, mas quando eu espatular ele vai descer. Mas aqui, se ficar um pouquinho, uma brechinha de nada assim, quando eu fizer o trabalho de bico aqui, ele vai cobrir e não vai ter problema, tá? Então vamos lá agora passar novamente a espátula lisa pra gente uniformizar aqui. E depois eu vou utilizar a espátula de textura pra fazer uma texturinha aqui de leve, tá bom? Limpo bem a espátula, que ela tá suja, tá com um pouquinho de chantilly branco aqui, pra eu não acabar manchando o meu bolo. Tem que ter sempre um paninho sujo de preferência, sujo assim, manchado de chantilly, né? Porque volta e meia você vai estar sempre sujando. Então, tenham sempre um paninho para você estar limpando sua mão, limpando a espátula, né? Que depois você vai estar lavando ali. Então, bora lá dar uma alisadinha aqui.
Tá vendo que não tem necessidade de você ter que tingir todo o chantilly para decorar? E não teve tanto trabalho assim. Tem gente que fala, mas aí eu vou ter que decorar todo de branco, depois tingir o vermelho, passar de novo. Vocês viram que é rápido, né? Isso também serve, gente, para o preto. O preto é uma cor que é um pouco mais difícil, né, de chegar. A gente tem que colocar muito corante. Se não tiver o preto extra forte e for aquele tubinho pequeno, a gente gasta praticamente um tubo daquele inteiro. A depender do tamanho do bolo, a gente vai gastar ali um tubinho inteiro. E aquele chantilly pode amargar, pode perder a textura do chantilly e ficar mole. Então, o que eu aconselho? Vocês faz um fundinho. Se não quiser colocar o chantilly todo branco no bolo, você faz só um fundinho, pega algumas gotinhas do corante preto, coloca ali no branco, ele vai ficar um tom cinza. E aí você decora seu bolo todo, depois separa uma quantidade ou o que sobrar ali, caso o bolo seja todo naquela cor, você coloca mais uma quantidade de corante para chegar no tom. Lembrando que também é necessário você deixar descansar um pouco, porque tanto o vermelho quanto o preto, ou até outras cores também, quando você coloca uma quantidade de corante, mistura, deixa ele descansar um pouquinho, ele vai acentuar a cor. Ou seja, o vermelho, se você colocar uma quantidade de vermelho ali, ele vai ficar num tonzinho não tão vermelho como essa cor que tá aqui, mas se você deixa descansar, ele vai ficar nessa tonalidade de um vermelho mais forte, tá? O preto também. Ficou um preto um pouco mais claro, não chegou o preto forte que você quer. Colocou ali, mas você acha que já colocou uma quantidade de corante já, que se colocar mais vai amolecer, então deixa descansar que ele vai ficar mais forte, tá bom? Aqui agora eu vou limpar o excesso um pouquinho só aqui em cima, né? Como eu falei pra vocês, não vou me preocupar com as quinas, porque vai graminhas. Então, eu vou só tirar aqui esse efeito de quinas imperfeita, só pra ele nivelar um pouco. E aí, eu vou passar a espátula de textura, tá bom? Pronto. Terminei aqui de alisar. Agora eu vou utilizar essa espátula aqui para fazer esse, mais ou menos, eu não vou afundar muito, porque eu coloquei uma camada fina, e se eu afundar muito para ficar muito ondulado, vai acabar mostrando o chantilly mais claro, tá? No fundinho. Então eu vou colocar uma camadinha leve, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Encosto aqui, ó, eu só encosto aqui de leve no bolo. Tá vendo? Não deixo a espátula aberta assim. Se eu deixar ela aberta, vai arrancar todo o chantilly do bolo. Então, ela tem que ficar mais fechadinha assim, ó. No caso, eu de frente pro bolo, eu travo o meu cotovelo aqui na cintura para eu não movimentar a mão. E a minha mão fica assim, ó, parada. Eu não fico assim com a mão aberta. Travou o cotovelo na cintura, a mão fica assim, retinha, ó. Em vez de deixar assim, eu deixo assim. E dou uma encostadinha no bolo de leve. Encosto e venho rodando a bailarina e a mão fica paradinha, viu, gente? A bailarina tem que girar muito rapidamente. Se você se descuidar, marca o bolo. Então, ó. Ele ainda não tá perfeitinho, não sei se dá pra ver no vídeo, que tem algumas partezinhas aqui que tá meio que tipo faltando. Então, eu vou limpar o excesso de chantilly da espátula e volto passando novamente. Olha, afundei muito, tá vendo aqui? Deu pra ver aqui, mostrando já o fundinho do chantilly. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho e vou passar aqui, ó. E aí, eu vou passar novamente aqui a espátula. Onde eu perceber que ficou um pouquinho mais claro, porque eu afundei demais a espátula, eu venho passando, tá? E se você perceber que ficou um buraquinho também, você pode ir lá preencher.
Vou limpar aqui minha espátula no pano, porque eu acho que tá muito suja. E aí vai manchar demais aqui a minha bandejinha. Pronto, limpei. Vou passar novamente. Pronto, ó. Girei, girei, girei. Sempre vai ficar a parte da emenda. Não sei se dá pra ver aí no vídeo direitinho, ó. Uma partezinha bem de leve. É onde vai ficar a parte que você sai, né? Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, quando sai acaba arrancando um pouco. Mas é bom você estar treinando isso para você conseguir sair sem ficar muito exposto a essa emenda, tá? Pronto, gente, finalizei aqui a parte com a espátula, né? Ele já tá todo vermelhinho, já tá do jeitinho que eu quero. Agora eu vou colocar o chantilly verde no saquinho de confeitar com o bico chuveirinho e já vou mostrar pra vocês. Inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando essa técnica com o bico chuveirinho, como que eu faço, tá? Mas vou mostrar novamente aqui pra vocês. Pra quem não viu o outro vídeo, é só voltar lá e assistir todos os outros vídeos, que inclusive tem um vídeo que eu tô decorando um bolo e eu ensino passo a passo direitinho, mais explicado do que esse que eu tô fazendo agora, tá bom? Então, tô aqui com o meu chantilly e o meu bico chuveirinho, ó. E agora eu vou começar aqui a fazer o acabamento. Antes disso, eu vou dar uma limpadinha aqui. Olha a cor, olha a situação da minha mão, gente. Corante, viu? Antes disso, eu vou dar uma limpadinha aqui no meu pratinho, tá? Rapidinho, só pra não ficar manchado, que o vermelho mancha muito. Ainda bem que o verde vai ficar por cima, não vai mostrar tanto aqui. Mas a parte que ficou pra fora, eu vou limpar. O pano já tá todo sujo também, mas... bora lá. Pronto, já limpei, foi muito rápido, né? Só pra tirar o excesso mesmo. E agora eu vou começar aqui por baixo, tá? Mas se quiser começar por cima também pode. Aí aqui agora pra fazer o efeito eu vou apertar, puxar e soltar. Eu aperto, puxo, solto. Aperto, puxo, solto. Ó como vai ficando, tá vendo? Deixa eu ver. Aí, ó. Como vai ficando o efeito, tá vendo? Vou fazer aqui nele todo e mostro pra vocês o resultado. Aqui o bico, ó, ficou meio sujinho, tá vendo? Limpo. E agora eu vou pra parte de cima, tá? Sempre começo pela parte que ficou a emenda, que é a parte de trás. A parte da frente, geralmente, é a parte que ficou mais arrumadinho ali. Então, eu sempre começo por aqui, porque se der alguma coisa errada, eu posso corrigir aqui e tá no fundo, né? Pra não tá na frente. Então, bora lá. Pronto, agora só falta colocar o topo, tá?
Vou colocar o topo e aí vou finalizar aqui com vocês. Gente, e essas aqui foram as coisas que eu utilizei. Sujei aqui 2 vasilhas, né? Porque eu utilizei 2 cores. Utilizei aqui esses 2 corantes, verde da Angel e o vermelho morango extra forte da Iceberg Chef. Aí a minha espátula, né, que eu utilizo em todos os bolos, essa daqui também que é a espátula lisa, alisadora, utilizei essa espátula para textura. Usei 2 saquinhos porque eu usei a cor vermelha e a verde, um com o bico, né, o bico chuveirinho e o saco para colocar o chantilly vermelho. E aqui é a minha baguncinha, não sujei tanta coisa assim, né? Vou lavar isso daqui, usei minha bailarina e agora eu vou finalizar aqui o topo do bolo e mostro pra vocês o resultado de como ficou, tá bom? Ó, gente, aqui é o topo, eu mesma quem fiz, né? Peguei a imagem na internet e consegui aqui fazer umas adaptações, tá? Agora eu vou colocar aqui no bolo e vou mostrar pra vocês o resultado final. Então, gente, esse foi o resultado. Assim ficou o nosso bolo. Olha que lindo. Novamente, o mêsversário da minha sobrinha, Alice, 4 meses já, passa muito rápido. Gostei muito do resultado. Achei que ficou tão lindo. Ó, coloquei um glitterzinho, tá vendo? Pra dar um charminho. Esse topo fui eu mesma quem fiz, tá? Não encomendei, não gastei dinheiro com o topo, a não ser com o papel. Eu tenho impressora em casa e eu tenho um programa no celular, um aplicativo no celular que eu consigo editar, né, algumas imagens, colocar o nome na plaquinha, enfim. É um aplicativo bem simples. Depois eu posso estar fazendo um vídeo mostrando para vocês economizarem também com essa questão do topo. Olha como ficou lindo aqui. Eu acho a imagem pronta na internet e aí eu dou só uma modificada para colocar o nome. Essa plaquinha aqui, por exemplo, 4 meses foi eu coloquei, eu encontrei a tagzinha pronta na internet e coloquei o nome 4 meses. O nome Alice, eu já achei pronto esse, gente, maravilha, com essa letra linda. E foi esse o resultado, assim ficou nosso bolo, eu amei, ficou muito lindo. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.